Pegue sua cadeira, fique pertinho aqui. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para a nossa vida. Essa palavra sempre muda a nossa história, sempre nos leva para um lugar melhor. Aleluia. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos da internet. Todos são bem-vindos. Que a palavra possa abençoar tua casa, teu lar, tua família. Os irmãos do Nordeste, glória a Deus. Estou chegando em Aracaju dia 3. Dos dias 3 aos dias 16 estou em Aracaju. 17 e 18 estou em Recife. 19 e 20 estou em João Pessoa. E dia 21 a 30 em Salvador. Glória a Deus. Vai ser o tour de vida no Espírito, vai ser poderoso. Vamos encontrar diversos irmãos do Ministério Ouvir e Crer, diversos pastores, diversas igrejas aliançadas ao Ouvir e Crer, igrejas que estão vivendo vida no Espírito, muitas pessoas, grupos, famílias. Vai ser poderoso, vai ser tempo glorioso, vai ser uma grande bênção. Eu sei que o Senhor tem preparado esse tempo junto aos irmãos do Nordeste. Amém? Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 1, a partir do verso 6. Vamos falar um pouquinho daquilo que é maravilhoso para nós, que é a graça de Deus. Não existe nada mais espetacular, nada mais poderoso, mais escandaloso do que a graça de Deus. É incrível como pregar a graça, você às vezes é perseguido, mal compreendido, mas esse é o evangelho que nós vivemos, que tem transformado a nossa vida, e nós não abrimos mão da graça de Deus, amém? Glória a Deus. Gálatas 1, 6 em diante. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas, os que estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Glória a Deus. O evangelho da graça é o evangelho natural, o evangelho orgânico, o evangelho que não tem a mão do homem. E é incrível como nós somos a igreja de Jesus na terra, ela é completamente perseguida pela religiosidade. Uma das coisas, das ferramentas do diabo mais eficaz contra a igreja é a religiosidade. Ele tentando tirar, perverter aquilo que Cristo fez. O evangelho ele já é maravilhoso por si só. A graça é maravilhosa, a graça é Jesus Cristo. E esse ensino da graça, ele vem pelo Espírito Santo. Amém? Não é um ensino controlado ou ensinado pelos homens. Nós recebemos de Jesus a revelação do evangelho, recebemos do Espírito Santo o entendimento da graça. E a graça é o favor de Deus que eu não mereço. Eu não mereço, mas eu posso desfrutar plenamente de todos os benefícios dessa aliança. E uma das preocupações de Paulo com as igrejas em que ele ministrava o seu apostolado era justamente isso: proteger as igrejas contra a religiosidade, proteger as igrejas contra qualquer ensino que pervertesse, que deturpasse a graça de Deus. Então ele tinha essa preocupação, principalmente pela igreja dos Gálatas, aos Gálatas, a igreja da Galácia, para os Colossenses, para os Filipenses. Ele sempre vem ensinando. E ele aqui, nessa carta, ele fica admirado, espantado, porque ele vai para a Galácia, ele ensina o evangelho,
converte as pessoas ao Evangelho, traz as pessoas para Jesus, ensina agora a graça de Deus, ensina agora que as pessoas elas vão ser controladas e dirigidas pelo Espírito Santo, e não mais por esforço próprio, não mais por lei. E Paulo então ele planta essa igreja e viaja, vai para outros lugares, e de repente chegam os irmãos da circuncisão, e os irmãos da circuncisão começam a dizer para eles: olha, para que vocês sejam salvos, é necessário que vocês se circuncidem, é necessário que vocês guardem o sábado, é necessário que vocês observem a lei. E começou o quê? A misturar a graça com a lei. E Paulo então fica sabendo disso, escreve com urgência para ele, dizendo: eu fico admirado, eu estou espantado, porque vocês não receberam Jesus mediante a lei, vocês receberam Jesus mediante o Espírito da graça. Nós recebemos Jesus mediante quem? O Espírito da graça, não foi por lei, não é por força, não é por justiça própria, não é por esforço próprio que entramos dentro desse Evangelho. Glória a Deus, nós entramos nesse Evangelho por causa da graça, do Espírito. Uma porta foi aberta para mim e para você, uma porta foi escancarada para nós entrarmos e mergulharmos e desfrutarmos os benefícios da graça de Deus. A lei, ela só veio para mostrar ao homem que ele não era capaz de agradar a Deus. A lei, ela é esforço da justiça própria. Quando você observa a palavra de Deus em Êxodo capítulo 19, quero falar para vocês que nunca foi ideia de Deus implantar a lei. A lei, ela veio porque as pessoas, os israelitas, após saírem do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, Deus marcou um encontro com eles, falou assim: olha, Moisés, eu quero reunir o meu povo, eles são minha propriedade peculiar, eu os amo, eu os tirei de lá como águias, com asas, eu tirei eles do Egito, eu quero me reunir com eles. E quando o Moisés transmite esta mensagem ao povo, o povo então fala: não, Moisés, nós não queremos falar com Deus, nós não queremos ter contato com Deus. Você vai ter contato com Deus, você vai conversar com Deus, e o que Deus te falar, nós faremos. O que Deus te falar, nós vamos nos esforçar para cumprir. E Moisés então volta ao Monte Sinai para falar com Deus, e Deus fala: Moisés, agora você vai descer, vai pedir para eles tomarem banho, você vai pedir para eles se santificarem, e quem se aproximar do monte vai ser fulminado, vai morrer. E agora, Moisés, eu vou escrever para você as leis. Então, a lei, ela é resultado do quê? Da justiça própria, ela é resultado do homem dizendo que era possível agradar a Deus. Então a lei, ela vem para revelar o quê? Que por esforço próprio, por justiça própria, ninguém pode agradar a Deus. Vou repetir: por justiça própria, por esforço próprio e por lei, ninguém consegue agradar a Deus. A lei então ela foi instituída mostrando ao homem que ele era incapaz de poder agradar a Deus, incapaz. Mas mesmo dentro da lei, Deus estava apontando para a graça. Glória a Deus. Mesmo dentro daqueles mandamentos, Deus deixou algumas coisas apontando para a graça. Por exemplo, guardar o sábado, tempo de descanso. Ninguém trabalha no sábado, vão todos descansar, vão todos guardar esse dia, porque esse dia é o dia do Senhor consagrado a Deus. E também na lei dizia: olha, há 6 anos vocês vão plantar, vão colher, mas no 7º ano ninguém vai trabalhar, os escravos não vão trabalhar, vocês vão desfrutar daquilo que a terra produzir. Era um ano que é de graça. Então, tanto o sábado era um dia de graça, como o ano sabático a cada 7 anos era um ano de graça. Mas melhor ainda, a cada 50 anos existia um ano chamado ano do jubileu. Então o sacerdote ele tocava uma trombeta anunciando o ano do jubileu. Os escravos eram libertos, as dívidas eram pagas. Se alguém tivesse perdido propriedade, essas propriedades eram resgatadas. Então havia união familiar, havia regozijo, havia celebração, havia muita alegria. Havia aquele cara que estava escravizado há tantos anos, ele poderia voltar para sua casa. O que era isso dentro da lei? Apontando aquilo que eu e você podemos desfrutar: graça. Nada é por esforço próprio. Eu não posso me santificar a mim mesmo. Você não pode se santificar a si mesmo. Você não pode se libertar de qualquer pecado por si mesmo. Você precisa de algo operando dentro da tua vida. Você precisa do Espírito Santo operando. Você precisa da graça operando na sua vida. É a graça que te liberta.
pregar graça não é dar concessão ao pecado. Aqueles que entendem a graça como uma concessão ao pecado, a graça não está operando na vida deles. Amém? Se alguém entende que graça é liberação para pecar, a graça não está operando na vida dele. Mas embora aquele que há algum pecado ainda na sua vida, ele entenda: obrigado, Jesus, obrigado por tua vida na cruz que foi entregue por mim. Obrigado, Jesus, porque a cruz, ela fala que eu estou plenamente perdoado. A cruz, ela fala que eu estou plenamente justificado. Na cruz, o Senhor estava me libertando de todos os pecados. Quando ele passa a crer nisso, a graça opera na vida dele, e então ele é liberto do pecado, ele é liberto da enfermidade, ele pode ser liberto de qualquer problema que seja natural, qualquer problema que afronta a fé dele. Então, Paulo, ele vinha tendo esse cuidado com as igrejas da Galácia, as igrejas aos Filipenses, as igrejas aos Colossenses, todos eles, porque eram igrejas assediadas pela religiosidade. Entenda uma coisa: você vai ser assediado pela religiosidade. Quando você está desfrutando graça de Deus, alguém vai vir querer te incomodar. Mas como? Você vive essa vida assim, tão tranquilamente, você não faz nada para poder melhorar a sua vida, você não faz nada para poder se santificar, você não faz nada para poder liberar prosperidade na tua vida. Nós não precisamos fazer nada, nós precisamos crer. Amém? Repete comigo: eu não preciso fazer nada, eu preciso crer. Amém? Você não precisa fazer nada, você precisa crer. Porque todo esforço, toda justiça própria, ela é um trapo de imundície. Se você abrir a sua Bíblia aí, vamos ler aqui Isaías capítulo 64, que vem declarando isso. Nós precisamos mergulhar nisso, nós precisamos desenvolver uma mentalidade, um conhecimento de graça de Deus para mergulhar plenamente nisso, porque nós vamos ser assediados constantemente pela nossa própria justiça, nós vamos ser assediados constantemente querendo alguém nos empurrando para nos esforçar para entrar dentro daquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós não oramos em línguas por esforço, nós oramos em línguas porque nós temos o Espírito Santo, Ele ora por nós. Se você está controlando o seu tempo desesperado: nossa, olha quanto tempo eu orei agora, meu Deus, eu estou orando, e está se esforçando para fazer isso você está banalizando a graça, você está corrompendo graça. Você tem que permitir que o Espírito Santo te leve a fazer as coisas. É o Espírito Santo que vai te levar a compreender a graça, a compreender a vida no Espírito. Amém? Isaías 64. Veja o que diz verso 6: somos como impuro todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Então qualquer esforço próprio, qualquer atitude de justiça própria, Deus considera como um trapo de imundícia, e nós temos que banir isso da nossa vida. Nós temos que agora entender esse evangelho que nós recebemos por revelação. Não é mais um conceito humano que nos conduz, não são mais doutrinas humanas que nos conduz. Não, quem nos conduz agora é o Espírito da graça, o Espírito da verdade. A graça, ela vai nos empurrar para uma vida no Espírito. A graça vai nos levar para uma prática espiritual, para viver no Espírito. É por graça, não é por esforço, não é eu tentando melhorar a mim mesmo. Jesus já me melhorou na cruz, amém? Jesus já melhorou você na cruz de uma vez por todas. Jesus já arruinou todo homem velho. Você precisa crer nisso. Não é você que tira o homem velho da sua vida, foi Jesus que já tirou na cruz. E quando você crer nisso, quando você absorve isso no seu coração, então o homem velho, ele é tirado. Não é por esforço próprio, é por uma operação de graça na minha vida. E Paulo, ele vem falando: olha, o evangelho que eu não recebi de homem algum, eu recebi por revelação de Jesus Cristo. E é interessante que eles têm até um concílio na igreja. Então se reúne Pedro, Tiago, João, que eram os líderes da circuncisão, e reúne Paulo e Barnabé, que eram os líderes da incircuncisão. E então Paulo, ele conta a revelação que ele teve, que ele recebeu. Olha,
eu recebi um evangelho. Esse evangelho ele vai ser anunciado às outras nações. Esse evangelho não é para ser pregado aos judeus. Esse evangelho é para ser pregado às outras nações. E então ali há uma concordância de que Paulo agora levaria o evangelho aos gentios, às outras nações, junto com Barnabé. Mas a perseguição foi tão grande da religiosidade que até mesmo Barnabé deixa de viver graça e passa a viver lei. E Pedro se infiltra no meio da igreja da Galácia e começa a ter comportamentos dúbios, uma vida dupla. Uma hora ele está com os gentios, quando chegam os irmãos da circuncisão da lei, ele volta para a lei. E assim, queridos, muitos de nós queremos viver. Você precisa abrir mão de todo e qualquer aspecto de lei, de todo e qualquer aspecto de justiça própria, de todo e qualquer aspecto de esforço próprio. Você não vai entrar na prosperidade que Deus tem para a tua vida por esforço próprio. Você vai entrar na prosperidade que Deus tem para a tua vida por graça. Porque a palavra de Deus diz que nós conhecemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez, por amor de nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Como é que nós entramos então na prosperidade? Crendo na graça. Como é que você então entra dentro de uma vida frutífera, de uma vida próspera, de uma saúde plena e abençoada, de uma vida de sucesso? Crendo na graça. Não é crendo na lei, não é por esforço. Você não precisa jejuar 40 dias para que Deus te dê alguma coisa. Você não precisa fazer campanhas para que Deus te dê alguma coisa. Você não precisa acordar de madrugada e orar para que Deus te dê alguma coisa. Você não precisa se sacrificar, ir para o monte e ficar lá orando para que Deus te dê alguma coisa. Você tem que fazer todas essas coisas por prazer. Eu vou jejuar porque o Espírito me levou a jejuar. Eu vou para o monte porque lá eu fico sozinho, eu posso gritar, eu fico mais à vontade. Eu não vou lá para Deus me dar nada, Ele já me deu tudo. Amém? Você não faz nada para que Deus te dê alguma coisa. Ele já te deu tudo. Nós precisamos somente o que? Mergulhar nessa graça, mergulhar na verdade, começar a crer. A crer, é por fé que nós entramos e desfrutamos disso tudo. Não é por esforço próprio. Glória a Deus. Então, nós precisamos guardar o nosso coração, a nossa mente, precisamos guardar as nossas atitudes, porque qual o único esforço que nós temos que ter na graça? O esforço de entrar no descanso. Nós já vivemos um ano pleno de descanso. Nós já vivemos sábado todos os dias. Nós já vivemos ano sabático todos os dias. Nós já vivemos no ano aceitável e no jubileu de Deus para toda a eternidade. Jesus na cruz, quando disse está consumado, aquela foi a nossa trombeta de libertação. Aquela foi a trombeta que libertou todas as coisas, que as cadeias quebraram, e Ele estabeleceu todas as coisas e fez um lugar maravilhoso para mim e para você entrar, que é o feito de Deus. Eu não entro no feito fazendo, eu não entro no feito através de ativismo, eu não entro no feito tentando melhorar a mim mesmo, eu entro no feito porque eu creio, porque eu descanso. A chave que abre a porta do lugar onde está todas as coisas para eu e para você desfrutar é o descanso. Descansar, crer na graça de Deus. Vejam só, Abraão, ele recebeu a justiça de Deus operando na vida dele, não foi por causa da lei, porque a lei ainda nem havia existido, mas ele, quando Deus se apresentou, se revelou a Abraão, ele simplesmente creu, e por ter crido, ele foi justificado. Você não vai ser, você já é justificado, não é por esforço próprio, você é justificado porque você crê. Amém? Você é justificado porque você tem fé em Jesus. Por isso Romanos capítulo 5 diz: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Em todo tempo existe harmonia entre você e Deus. Existe harmonia entre tudo aquilo que você faz. Tudo que você faz, você tem que entender, você já não faz mais como um homem sem Cristo. Tudo que você faz numa nova criatura. Seja comer, seja beber, seja viver, se vestir, andar de bicicleta, fazer suas atividades esportivas. Tudo você faz já com uma nova natureza, entenda isso. Deus não está longe de você, Deus não está desassociado da sua vida natural, não. Deus, Ele está perto de você.
perto está o Senhor de todos os que invocam, e invocam em verdade. Qual é a verdade? A verdade é Jesus, porque a palavra fala em João capítulo 1, verso 17, que a lei e os mandamentos vieram por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então nós temos que entender isso, nós temos que estar entrelaçados nisso, e entendendo a graça, plenamente a graça de Deus, o que vai acontecer comigo e com você? Nós vamos ser levados a uma vida pelo Espírito Santo. Ninguém pode entrar na vida no Espírito sem entender graça, porque tudo que se fizerem na vida no Espírito sem graça é esforço próprio, é tempo perdido. Queridos, entendam, é a graça quem vai me levar a viver vida no Espírito. A vida no Espírito é fruto do Evangelho da graça. Amém? A vida no Espírito, ela é fruto desse Evangelho poderoso, ela é fruto da justiça de Deus em Cristo, que sou eu, que é você. Então, quando eu entendo a graça, mergulho nessa graça e desfruto dessa graça e passo a crer naquilo que Cristo fez na cruz, naquilo que Cristo implantou, no Evangelho que Cristo estabeleceu para mim e para você, nós somos levados a ser guiados pelo Espírito. E então nós vamos entender a função das línguas. Nós vamos entender no que estamos sendo edificados. Quando eu estou orando em outras línguas, eu estou sendo edificado como um homem perfeito em Cristo. Eu estou sendo edificado no modelo que Cristo estabeleceu na cruz. Todos os meus impulsos, todos os meus pensamentos, todas as minhas emoções devem ser encaixadas mediante o modelo de Cristo, mediante aquilo que Cristo estabeleceu para mim e para você. Então eu oro em outras línguas para ser edificado um novo homem. Eu oro em outras línguas para ser edificado naquilo que Cristo já fez na cruz. Eu oro em outras línguas para que eu possa entender qual é meu tipo de vida, qual é a prosperidade que Deus tem para mim. Eu oro em outras línguas para descobrir quem eu sou em Cristo, que eu posso desfrutar. Mas se eu não entender que Jesus já estabeleceu graça e abolir tudo aquilo que é a lei da minha vida, eu vou fazer vida no Espírito por esforço próprio. E aí, queridos, vai ficar uma bagunça. Você vê tanta gente bagunçada na vida emocional, nas suas emoções, orando em outras línguas. Por quê? Porque não entende graça. As suas emoções elas vão ficar agitadas, porque primeiro você precisa entender, não existe mais culpa, não existe mais condenação, a enfermidade não pode operar na tua vida, a pobreza tem que sair da tua vida, o Evangelho de Jesus ele está em você, está no seu coração, está no seu espírito, e você pode desfrutar de abundante graça. Aleluia, é só levantar as mãos para os céus e dizer: está tudo bem comigo, obrigado Jesus, eu creio na sua graça, eu creio nessa nova natureza que está operando na minha vida, eu creio nessa vida de fé, eu creio que tudo aquilo que eu conquisto é por fé em Jesus, eu creio nisso e eu entro, o meu esforço na vida, no Espírito, é entrar nesse descanso. Israel perdeu toda a bênção, perdeu tudo aquilo que Deus havia feito por eles, porque eles queriam se esforçar, sempre estavam querendo fazer alguma coisa por esforço próprio. Sempre, em todo o tempo, eles não admitiam quando estava tudo calmo, tranquilo, eles começavam a ficar agitados nas suas emoções, e eles então faziam alianças erradas, eles ficavam agitados nas suas emoções, eles criaram um bezerro de ouro, ficaram agitados nas suas emoções, começavam a murmurar, a reclamar da liderança, a reclamar de Moisés, porque era agitação demais. As minhas emoções, as tuas emoções, elas precisam entrar no lugar de descanso, amém? No lugar do descanso. Eu preciso entrar com as minhas emoções no lugar chamado descanso, para que acabe toda agitação, para que então eu possa plenamente viver e desfrutar dos frutos daquilo que eu oro em outras línguas. Porque aquilo que eu oro, eu estou orando o Evangelho da graça. A oração em línguas é uma oração da graça, não é uma oração por esforço, porque você já não tem mais controle daquilo que você está orando. Na verdade, a sua mente ela vai ser bombardeada com revelações. À medida que você vai orando em outras línguas, sua mente fica infrutífera por um tempo, mas depois ela vai ficar infrutífera por um natural, e ela vai passar a ser frutífera de revelações do Espírito de Deus na tua vida. E então você vai entrar e desfrutar desse Evangelho da graça, porque agora não é mais pelo meu esforço próprio, não é mais porque eu sou bom, porque eu sou santo, porque eu tenho habilidades, porque eu tenho qualidades. Não, tudo que opera em mim e opera na sua vida, opera por causa de Jesus Cristo.
opera porque você é templo do Espírito Santo, opera porque você está sendo edificado numa vida de fé, numa vida poderosa, numa vida maravilhosa, numa vida que não é mais controlada por religiosidade, numa vida que não é mais controlada por doutrinas humanas, por conceitos de homens. Você já não é mais conduzido por preceitos humanos. Agora todo mundo vai jejuar na igreja, já viu? Já participou disso? Onde a igreja toda tinha que jejuar junto. Não era o Espírito Santo que convidava a igreja para jejuar. Era um homem que vinha e falava: institui agora a campanha de 40 dias de jejum. E você mesmo, sem querer, sem estar pronto para isso, você obedecia isso por causa da religiosidade, obedecia por esforço próprio. O que acontecia com a tua vida? Não mudou nada na tua vida. Mas quando você entrou na graça e conheceu a graça e conheceu vida no Espírito, as coisas começaram a acontecer. Você se tornou uma pessoa frutífera. Os frutos vieram: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, amabilidade, domínio próprio. Você está sendo agora levado para uma vida cheia de frutos e cheia de resultados de Deus na tua vida, resultados pela fé. Não são resultados que vêm por esforço próprio, não são resultados de uma vida controlada por esforço, por justiça própria. Os meus resultados, eles são consistentes porque eles são gerados no Espírito, e tudo aquilo que é gerado no Espírito é permanente, amém? Vou repetir para você: tudo que você gera através do Espírito Santo fica permanente na tua vida, fica impresso na tua vida, amém? Não é mais uma coisa que é levada com o tempo, é levada com o vento. Não, você cresce, você absorve aquilo, você começa a absorver prosperidade, absorver sucesso, absorver cura, absorver portas abertas. Não existe mais uma mentalidade de fracassos, porque você está sendo edificado numa vida no Espírito através do Evangelho da Graça. Conheço muita gente que ora em línguas, mas mistura Moisés com Jesus. Conheço muita gente que está tentando viver vida no Espírito, misturando as coisas, e não funciona, vira confusão. Não dá para você viver vida no Espírito sem entender a graça de Deus, amém? Você precisa mergulhar nessa graça, desfrutar dessa graça poderosa. Abre comigo Romanos capítulo 4. Romanos 4 diz: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, amém? Como é que a justiça de Deus opera na tua vida? A partir do momento que você passa a crer. Não crer na sua capacidade, não crer que você vai melhorar, não crer em regras, não crer em doutrinas, mas crer em quem? Em Jesus, crer na graça. A partir do momento que você começa a crer na graça, isso lhe é acreditado, assim como Abraão foi acreditado nele a justiça, também é acreditado para você a justiça de Deus. Porque a palavra fala que Deus fez Jesus pecado no meu e no teu lugar, para que nós pudéssemos ser justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Você é a justiça de Deus em Cristo, pela graça. Eu não sou justiça de Deus em Cristo por mérito algum. Eu sou justiça de Deus em Cristo pela graça, por aquilo que Ele fez. Já não existe mais meritocracia. Entenda, você precisa abrir mão da meritocracia, precisa abrir mão do esforço próprio. Você precisa ser violento na sua fé. Você precisa ser aguerrido na sua fé. Você precisa agarrar em fé com muita força, lutar, batalhar para a tua fé, porque é a tua fé que vai para o campo de batalha, é a tua fé que é provada, e você não pode abrir mão da tua fé, porque a palavra fala que o justo viverá da fé, mas se ele retroceder, o Senhor não tem prazer nele. Então não importa quais são as pressões que virão, quais são os embates que virão, quais são as coisas que virão para poder roubar a tua fé, para poder combater a tua fé. Resista, permaneça crendo, permaneça orando, permaneça desfrutando da graça, permaneça desfrutando da justiça de Deus, permaneça confessando aquilo que você é.
Porque você desfaz todo o trato do homem velho, não é por esforço, mas é falando quem você é confessando quem você é confessando que você é santo, é confessando que você é justo, é confessando que você é curado, é confessando que você é próspero, que você então é totalmente transformado e mudado, é totalmente regenerado pela vida que o Senhor Jesus conquistou na cruz para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Quantos vão mergulhar mais na graça de Deus? Amém? Mergulhe, seja radical, entre na graça de Deus, entre de vez na graça. Comece a olhar para você e veja onde que é um aspecto de lei, aspecto de esforço próprio, de justiça própria, e comece a abrir mão disso. Entenda, deixe a graça de Deus operar na tua vida, deixe a graça de Deus operar abundantemente. Não seja aqui roubado como os Gálatas foram. Que você, voltando lá para Gálatas capítulo 3, quero finalizar aqui, Gálatas 3. O que Paulo vem falando? Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante de seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Então, querido, eu e você, nós fomos convidados a receber, a entrar pela graça. Então nós não vamos recuar, nós não vamos desistir de viver essa vida pela graça, porque eu recebi o Espírito de Deus pela graça e não foi pela lei. Você recebeu o Espírito de Deus, foi pela graça e não pela lei e não por esforço próprio. Interessante que quando nós vamos ministrar as pessoas sobre a oração em línguas, elas ainda não oram em línguas, vamos ministrar para que elas passem a orar em línguas, elas acham que não são dignas. Não, eu não posso orar em línguas porque eu não sou digno. Ora, o Espírito Santo, ele não é um prêmio, ele é uma ajuda, amém? Repete comigo: o Espírito Santo não é um prêmio. O Espírito Santo é uma ajuda, é um auxílio, é o consolo, é o ajudador, é o advogado, é o paracletos operando na minha vida. Não é questão de eu ser digno ou indigno. Ninguém pode ser digno, nós somos dignos por causa da graça de Deus. Então é pela graça que eu recebi o Espírito e não pela minha meritocracia. É pela graça que nós estamos vivendo vida no Espírito. Amém? Quantos recebem essa palavra por fé? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Mergulhe na graça de Deus, mergulhe no favor imerecido de Deus, desfrute de todos os benefícios que Deus concedeu para a tua vida através da cruz de Cristo. Entenda a cruz, viva a cruz de Cristo, viva os benefícios da cruz de Cristo e mergulhe na graça de Deus pela fé. É por fé que você vai ter uma vida de sucesso e uma vida muito abençoada. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus.